Pessoal, então, todos já sabem a questão da aula remota promovida pela FAGOC, então eu vou dar continuidade aqui à nossa matéria a respeito de liquidação de sentença. Então, eu separei esse primeiro módulo de videoaula para a gente analisar aí sobre a liquidação de sentença, dando continuidade ao nosso estudo aí sobre o processo, o procedimento de execução. Ok? Eu já disponibilizei um slide, que é exatamente esse slide da aula de hoje, que vocês vão acompanhar, e também o número das páginas do livro condizente com esse primeiro módulo, ok? Então vocês podem perceber aí, Processo Civil 3, liquidação de sentença. Só para situar vocês na cronologia do procedimento, a gente estudou sobre os aspectos da sentença, aquilo que seria a sentença como espelho da petição inicial. Então, quando a gente faz uma petição inicial, na verdade, a gente está projetando aquilo que seria a sentença, e agora a gente chegou nesse momento, nessa pequena fase processual de liquidar a sentença. O que é liquidar? Então, nosso estudo hoje significa a liquidação dessa sentença. Lembrando que nós estamos falando de liquidação de título judicial. E ao longo da nossa aula a gente vai diferenciar a liquidação de título judicial de liquidação de título extrajudicial. Ok? Então vamos lá no primeiro slide. A gente precisa ter compreensão da natureza jurídica da liquidação. A liquidação, esse momento dentro do procedimento, ele tem natureza cognitiva. Por quê? Porque nós temos o processo sincrético, em que nós temos a fase de conhecimento, ou a fase cognitiva, e a fase de execução. Então, a reunião dessas duas fases gera o conceito de processo sincrético. O legislador reuniu essas duas fases. Isso de forma reiterada eu venho falando com vocês. Então, a natureza jurídica da liquidação como fase do procedimento, ela é cognitiva, ou seja, nesse momento não ocorre nenhum ato de execução. Então, a gente ainda está na fase de conhecimento, na fase cognitiva. E aí deixei para vocês também a questão do conceito, o que significa liquidação de sentença, o que é liquidar. Liquidar é um procedimento promovido tanto pelo autor quanto pelo réu, e lá ao final nós vamos estudar quem tem legitimidade, ou quais as partes que possuem legitimidade para a liquidação. É uma pequena fase em que você dá aquela liquidez ao título judicial. Então nós estamos falando de uma pequena fase dentro do procedimento passível de dar liquidez ao título judicial, ok? Então você tem aí natureza cognitiva e o aspecto conceitual, objeto da liquidação. Vamos lá que a gente tem um organograma aqui. Para o estudo do objeto da liquidação, ou seja, quais são as sentenças que podem ser liquidadas, dentre aquelas que nós estudamos. Então você tem a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, entrega de coisa e pagamento de quantia certa. Nós estudamos isso as semanas que antecederam esse evento aí do coronavírus. Então, nós temos duas correntes doutrinárias em relação ao objeto, ou seja, quais são as sentenças passíveis de serem liquidadas. Então, a primeira, restritiva, e a segunda, ampliativa. Nós vamos começar a análise da ampliativa. A ampliativa, pelo próprio nome, ela abarca todas as hipóteses, ou seja, qualquer sentença pode ser liquidada, ou melhor dizendo, qualquer sentença deve ser liquidada. Então, você vê aí que ele abarca no organograma, dentro do aspecto da ampliativa, que toda e qualquer sentença pode ser liquidada. Já a restritiva, e aí é que me chama a atenção, ela diz o seguinte, olha, as obrigações em si, seja de fazer ou não fazer, elas estariam excluídas da liquidação. Por quê? Como você vai dar liquidez a essa sentença? Quando a gente fala de liquidez, nós estamos falando de atribuição de valor. Então, como seria isso nas obrigações de fazer e não fazer? E aí essa corrente, ela entende que essas modalidades de sentença, elas estariam excluídas, portanto, do objeto de liquidação, ok? E aí eu fiz um slide próprio sobre a obrigação de entregar a coisa.
quando trata-se de uma obrigação alternativa, de entregar alguma coisa incerta, entrega de coisa. Esse título, essa sentença, esse título judicial, ele precede para seu cumprimento de ser liquidado ou a ausência de liquidação não faz diferença, ok? Nós teríamos, então, qual o procedimento de liquidação dessa sentença que determina a entrega de coisa? Olha, eu separei 2 pontos muito interessantes, separei 2 artigos aí, o 811 a 813, que diz o seguinte: olha, há um procedimento incidental de individualização do bem, quando nós estamos diante de obrigação de entregar coisa, sendo essa coisa incerta. Então você vai encontrar no 811 ou 813, que vai aparecer o artigo aí no slide para vocês. Vocês vão perceber, dê uma olhada aí no artigo 811 ou 813, que nós estamos falando de um procedimento incidental. E aí eu coloquei uma observação para vocês e vou até passar aqui um escrito aqui, ó. Não se confundindo com a liquidação de sentença, porque isso é um procedimento incidental. Muita atenção com isso, tá? Fenômeno similar ocorre com a entrega de coisa certa também no artigo 800, que vocês vão acompanhar comigo aí. Ele vai aparecer para vocês aí o artigo 800 do CPC, tá? Agora, a doutrina vem entendendo que na hipótese em que a demanda tem objeto a universalidade de bem, se faz necessário aí a liquidação, ainda que se trate de obrigação de entrega de coisa. Por que isso? Porque aqui nós temos como objeto do processo uma universalidade, de bens. E aí vocês vão acompanhar no artigo 324, aí, no seu parágrafo 1º, inciso 1º, que é necessário sim que se proceda uma liquidação, mesmo para que seja feita a entrega de coisa. Então você tem aí 3 situações para não confundir. Ó, obrigação de entregar coisa. Parte da doutrina entende que não é necessário liquidar. Ou seja, não cabe a liquidação de sentença nesse tipo de decisão, ok? Então nós estamos falando de uma corrente restritiva. Muita atenção do artigo 811 ao 813, nós até grifamos aí, não confunde com liquidação de sentença porque é incidental. E o CPC aboliu a liquidação de sentença como algo incidental, passando a ser uma pequena fase dentro do processo. Lembrando do processo sincrético, fase de cognição e fase de execução. Então, a liquidação é uma pequena parte desse procedimento. Fenômeno similar na entrega de coisa certa, também pelo aspecto incidental. E parte da doutrina acredita, e aí se fundamenta no 324, que apareceu aí para vocês, que é necessário sim a liquidação na sentença que determina a entrega de coisa, quando o objeto é uma universalidade de bens. Tranquilo, pessoal? Então vamos aí ao próximo slide, aqui é uma parte bem abstrata, só mesmo para a gente fazer uma referência. O primeiro ponto relevante é sobre os títulos que devem ser objeto de liquidação. Aí eu coloquei o seguinte: Daniel Assunção vem tratando de forma específica que a liquidação, pelo próprio nome, liquidação de sentença, é exclusiva de título judicial. E o nosso estudo dirigido vai ter um exercício sobre isso, é importante. Já na visão de Araquém de Assis, que pega lá do Cândido Rangel Dinamarca, ele diz o seguinte: olha, qualquer título pode ser objeto de liquidação. E aí ele trata o exemplo da arbitragem, homologação de sentença estrangeira. Vejam que a lei de arbitragem, sequer nós estamos falando de algo submetido à jurisdição. E ele fala que é possível sim a liquidação de sentença arbitral. Muita atenção com isso. Novamente eu vou pegar aqui, ó, essa canetinha aqui, ó, e grifar, circular para vocês aqui a sentença arbitral, ó. Ela é produzida
fora do Poder Judiciário. Nós estamos dizendo de um procedimento, de um processo extrajudicial em que a sentença arbitral não é submetida ao Poder Judiciário, portanto, produzida fora do Poder Judiciário, e ela vai ser liquidada. Então, a gente tem essas duas visões aí que a gente vai trabalhar com elas, ok? Então, você tem a visão do Daniel Assunção e abaixo da Araquém de Assis. E aí toda a referência bibliográfica. Então, perguntando a vocês, qual o título que é objeto de liquidação? A gente tem como doutrina majoritária, que é o título judicial, sentença, ok? Mas há uma visão, e aí você tem como referência Cândido Rangel Dinamarca e Araquém de Assis, dois clássicos, dizendo o seguinte, usando como exemplo a sentença arbitral, que pode ser liquidada e foi produzida fora do Poder Judiciário. Ok? Bom, ainda seguindo nessa parte de explicação dos conceitos aí do material, o nosso sistema adota a obrigatoriedade de que toda sentença deverá ser liquidada para sua execução. Então, ele diz o seguinte, a regra é de que a sentença seja liquidada, mas há a exceção, ou seja, muita atenção aqui com o artigo 491. Eu quero chamar muita atenção em relação ao artigo 491, porque muitos alunos confundem a indicação expressa do valor, e eu acredito ter terminado a aula com essa referência, a indicação de valor por parte do autor com a necessidade de liquidação do título. Então vamos por etapa. Vai aparecer para você aí o artigo 491 e rapidamente eu vou localizá-lo aqui, ó. O artigo 491 ele traz para a gente a seguinte referência: na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão deverá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido. A apuração do valor devido depender de produção de provas de realização demoradas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que em todas as hipóteses, o artigo 491 está dizendo o seguinte, é necessário a liquidação. E mesmo que haja pedido com indicação expressa do valor pretendido pelo autor, o juiz pode proferir uma sentença ilíquida. Ok? Então, muito cuidado com a indicação de valor com liquidação de sentença. Mesmo que haja pedido do autor com indicação expressa do valor, o juiz pode ainda assim dar uma sentença ilíquida. Está lá na previsão do 491. O juiz dando uma decisão ilíquida, será necessária a sua liquidação. O juiz pode dar uma decisão liquidada? Pode. Mas, entenda, o pedido certo com valor pretendido pelo autor não significa a supressão da liquidação de sentença. Ok? Muita atenção quanto a esse artigo 491. Deixa eu voltar aqui. Esse artigo vai aparecer para vocês aí e vocês precisam realmente dar uma atenção a ele. Ok? Bom, ainda seguindo nessa parte geral, zona aí de liquidação de sentença, a gente tem a natureza jurídica da decisão pela qual a liquidação é julgada. Ora, pessoal, muito cuidado com esse slide, pelo seguinte, eu fiz questão de colocar uma seta. Aqui, ó. Por que eu coloquei essa seta? Porque nós estamos falando da natureza jurídica da decisão do juiz em face da liquidação. E não da natureza jurídica da liquidação, que nós vamos ver adiante. Então aqui é o seguinte, o juiz recebeu a liquidação, está liquidado, ele dá uma decisão acatando ou não essa liquidação. Qual a natureza jurídica dessa decisão do magistrado? Nós temos duas correntes doutrinárias. Uma que compreende que essa decisão é meramente declaratória, ok? E a outra que se trata de natureza jurídica, constitutiva. Vamos lá.
meramente declaratória significa que o valor devido naquela sentença, ele já existe. Portanto, a decisão de liquidação só declarou aquilo que já existe. Lembre dos efeitos, hein, da decisão meramente declaratória e da decisão constitutiva. Importante. Então, vou repetir. Para a parte da corrente que entende que nós estamos diante de uma decisão meramente declaratória, ela parte do pressuposto de que o valor devido naquele título, naquela sentença, ele já existe. O que essa sentença veio é declarar aquele valor. Portanto, declarou aquele valor como sendo correto, mas ele já existe porque ele precede do título executivo. Ok? Já aquela corrente que entende que nós estamos diante de uma decisão de natureza constitutiva, ela parte da premissa de que aquela decisão criou uma situação jurídica nova, ou seja, você tinha uma decisão, uma sentença ilíquida. Agora você tem uma decisão tornando aquele título líquido, tornando aquilo certo. Portanto, criou uma situação nova, constituiu uma certeza, tá? Portanto, você vai perceber aí no slide que torna o certo, o incerto, incerto, ok? Então, vou repetir. Parte da corrente que entende como meramente declaratória fala, olha, esse valor já existe. O que essa decisão fez foi declarar esse quantum, tá? Porque ele já estava fixado na sentença. Ela só declarou a liquidez desse quantum. Já a corrente doutrinária da natureza constitutiva, ela fala, não, na verdade, ele tinha um título executivo ilíquido que, ao se liquidar, e essa decisão de liquidação, ela torna o quê? Certo esse título. Ok? Então, muito cuidado com isso aí. Desculpa, tá vendo? Por isso da obrigatoriedade da quarentena. Imagina um espirro desse em um grupo de pessoas. Então, eu peço desculpa pelo espirro, mas fica aí a dica para todos vocês. Se cuidem e mantenham a saúde em dia, independente da sua idade. Leiam menos brincadeiras e cuide da saúde de vocês. Imagine, estou espirrando, estou gravando essa aula sozinho, porque eu tenho criança pequena e de quarentena completa, ok? Vejam aí a importância. Vamos lá? Vamos seguir? Bom, natureza jurídica da liquidação. Bom, eu quero que vocês tomem bastante cuidado com a diferença. A natureza jurídica da decisão pela qual a liquidação foi julgada, decisão do magistrado, e aqui a natureza jurídica da liquidação. O que é a liquidação? Eu já me adiantei para vocês. A liquidação é uma fasezinha procedimental que está no final da cognição e antes de iniciar a execução. Ok? Bom, então tá aí o slide, eu rapidamente vou passar o olho dentro do processo sincrético, aquilo que eu expliquei para vocês lá no início do nosso vídeo, a existência de processo autônomo, e aí eu quero me chamar a atenção isso aqui, ó, e eu quero passar isso para vocês, ó. Não existe mais a necessidade de processo autônomo, de incidente, tá? Não existe mais a necessidade de incidente de liquidação de sentença. Ela é uma fase procedimental no processo entre a fase de cognição e antecedendo a fase de execução. Ok? Aí eu coloquei o artigo 515, parágrafo 1º, que vai aparecer para vocês aí, provavelmente vai aparecer aí no slide, que quando ele utiliza a expressão citação, alguns autores falam assim, olha, só há citação se tem um processo autônomo. Pessoal, essa interpretação para o Daniel Assunção, que é a doutrina que nós utilizamos, ela é rechaçada. Ele diz o seguinte, o termo citação por si só não é capaz de levar à conclusão da necessidade de um processo autônomo. Portanto, a natureza jurídica da liquidação para a corrente majoritária é uma mera fase procedimental do processo sincrético. Não é um processo autônomo. Fique claro
isso para vocês, ok? Então eu vou passar aqui assim, ó, para vocês entenderem que isso é minoritário, ok? Muita atenção. Então, qual a natureza jurídica da liquidação? Mera fase procedimental do processo entre a fase de cognição e antecedendo a fase de execução, objeto do nosso estudo mais para frente. Quem pode propor a liquidação? Quem possui legitimidade? Aqui é muito simples, eu faço uma pequena transcrição do livro. A legitimidade aqui, tanto do autor quanto do réu. Ambos têm legitimidade para propor e iniciar a liquidação de sentença. Muito cuidado para não ser levado ou não ser induzido a erro, achando que só o autor teria esse direito. Na verdade, ambos possuem legitimidade. Primeiro, independente da sentença, procedência ou improcedência, você há de convir comigo que o autor tem interesse em saber o quanto ganhou, por exemplo, liquidez do que ele ganhou. E o réu, mesmo perdendo o processo, ele pode ter interesse em saber o quanto ele está devendo. Então, na verdade, não seja induzido a esse erro. A legitimidade ativa, vou repetir, a legitimidade ativa da liquidação, tanto do autor quanto do réu. E vai aparecer para vocês aí o artigo 409 caput do CPC para vocês fazerem uma análise crítica desse artigo. Vou repetir, legitimidade tanto do autor quanto do réu. Tudo bem? Vou me adiantando, justamente pelo tempo aí formatado desse vídeo para auxiliar no estudo de vocês. E aí eu falo sobre a competência. Pessoal, não existe uma norma expressa para competência. Mas aí eu separei três hipóteses da competência. Então, quais são as três hipóteses aí dentro da liquidação e qual o juízo competente para julgar a liquidação? Veja que o ciclo vai no sentido horário, mas eu vou fazer uma análise do procedimento pelo sentido anti-horário. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse primeiro slide, esse aqui, esse primeiro pontinho. Tá vendo aqui? Se eu estou diante de uma liquidação de sentença, que é uma fase do procedimento entre a sentença dada pelo juízo e o início da execução, quem tem competência para julgar a liquidação é o juízo que proferiu a sentença. Então eu tenho um processo comum, ordinário, e na fase de cognição o juiz deu uma sentença. O juiz A deu a sentença. E líquida. Quem é competente para julgar essa liquidação? Esse juiz que deu a sentença. E essa é uma competência de caráter funcional absoluta. Então, ó, caráter funcional, tá aqui, caráter funcional, é uma competência absoluta. Então, se eu estou falando de uma liquidação, vem um processo, ó, vem o processo de conhecimento, o juiz deu a decisão, depois vai iniciar a fase de execução, ele que deu a decisão possui competência absoluta, competência funcional para julgar essa liquidação, ok? Então, muita atenção. Bom, vamos agora passar para esse ponto aqui, ó, esse aqui, ok? Bom, o que está dizendo nesse quadradinho aí? O início ao processo sincrético buscará a satisfação do direito, órgão competente para a execução daquele título. O que significa isso? Significa que eu não tive um processo sincrético. Eu não tive um processo sincrético, ok? Eu simplesmente tenho um título. Eu tenho esse título na minha mão. Então eu tenho que fazer o quê? Eu vou executar esse título, e aí serve para esse aqui também. Eu vou executar esse título no juízo competente para a execução. Então eu faço uma análise. Qual o juízo competente para a execução? O juízo A. Então eu vou pegar esse título e liquidar no juízo A e executar nele. Ok? Então, ó, repetindo, se eu estou tendo um processo de cognição antes, um processo de conhecimento antes, na fase de liquidação, para iniciar uma execução, o juízo que deu a decisão é o competente. Se eu não tenho fase de conhecimento antes, vou começar a fase de execução, qual o juízo competente para
liquidação, aquele em que eu vou ingressar com a execução, ok? Então, muita atenção aí, porque a gente tem que dividir isso aqui, ó. E aqui você tem que pensar o seguinte, teve fase de conhecimento? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Se teve a fase de conhecimento, é o lado que está aqui, ó. Teve fase de conhecimento, você usa esse slide. Não teve fase de conhecimento, você usa esse slide, ok? Então, teve fase de conhecimento, o juízo competente para liquidação é o juízo da fase de conhecimento. Não teve fase de conhecimento, você projeta quem é o juízo da fase de execução, que ainda vai iniciar, e ele é o competente para liquidar. Só para a gente encerrar esse slide, o Daniel Assunção fala uma coisa interessante, que desse lado aqui, ó, quando não tem a fase de conhecimento, você tem que fazer o que? Uma análise de abstração. O que é uma análise de abstração? Quem será o juízo competente para a execução? O juízo tal? Então é ele o competente para liquidar. Tá? Você vai perceber na doutrina que ele usa essa referência de uma abstração, que você deve fazer uma abstração. Teve fase de conhecimento, o outro lado está aqui, teve fase de conhecimento, o juízo que deu a sentença ele é competente de forma absoluta, competência funcional para julgar essa liquidação. Ok, pessoal? Então, com isso a gente encerra o slide e eu me despeço aqui de vocês e até o nosso próximo estudo. Um forte abraço aí, todo mundo.